Pelo que eu tô vendo, virou rede TV entrando no ar, né? Quando entrou pela primeira vez. Não tem ninguém. Mas vamos lá, né, gente? Não tem ninguém. A gente vai comentar o que a gente viu aqui nos ensaios técnicos. Acho que está travado para todo mundo. Diogo Lima gravou. Gadelha se jogou aí na Vila Maria, se jogou nos ensaios técnicos. E estamos aqui nesse giro de verão para comentar super rápido, por enquanto eu sozinho, porque Diogo Lima sumiu. Gadelha, cadê? Entendeu? A internet está me bungando, não acaba nunca esse sistema da Vila Maria, acabou. Consegui me resolver com ele aqui. Diogo Lima voltou para a live, então temos Diogo Lima de novo, depois desses 10 minutos que a gente ficou aqui só sei Deus como, entendeu? Obrigado pela paciência. Um fala, o outro sai, o outro cai, entendeu? É isso aí. A gente tá pior que a Enel, entendeu? Dando susto para você. Então é isso, Brasil, São Paulo, especificamente. Boa noite, Vanessa Mendes. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Leandro. Boa noite, Léo Ferreira. Boa noite, Vale um Inscrito, eu mesmo. E boa noite, Strinhard. Então vamos lá, né, nesse momento aqui. Vamos colocar a Gadelha de novo. Gadelha voltou, né? Gadelha está em Saquarema, ele ser gay lá, fazendo sexo com árvores. Então, bora lá. Hoje, dos ensaios técnicos do que vimos. Ponto. Vale um Inscrito não grava ensaio técnico. Quer ver ensaio técnico? Canal do Diogo Lima. Daí outro ponto, a gente só foi no sábado. A gente não foi no domingo, porque daí no domingo, Gadelha, Carioca, estava em São Paulo, a gente deu um giro nas quadras, e Gadelha foi no Vai Vai, no Vila Maria e no ensaio de rua da Mocidade Unida da Moca, que, por acaso, foi quase um ensaio técnico, um ensaio de rua da Mocidade Unida da Moca. Então, vamos começar pelas nossas impressões de sábado, começando por Diogo Lima, comentando o ensaio, porque daí só ele viu, porque eu e o Gadelha a gente estava no ensaio de rua do Vai Vai, que os vídeos e as lives do canal estão de forma majoritariamente do Carnaval de São Paulo. Sentindo falta demais dos conteúdos do Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro, Vanessa, Danilo, Calupe, comparecer a SSO. Quem é de São Paulo entende o que é a SSO. Quem não é, procura entender, joga no Google ou no chat GPT. Sábado tem Gaviões, hein? Tem, hein, Guilherme? Venha de Rio Branco para cá. Queremos você de Rio Branco para cá. Mas vamos lá. Diogo Lima, Imperatriz da Pauliceia. Sábado, estreia da Paula Penteado. Suas considerações sobre o ensaio técnico da Imperatriz da Pauliceia. Maravilha, meu querido. Então vamos lá. Pontos de destaque para mim em relação ao ensaio da Imperatriz da Pauliceia está justamente na comissão de frente, para mim, principalmente por conta da facilidade com a qual se entende o que a comissão de frente está representando, ainda que seja sem questões plásticas, né? Um ensaio técnico, mas a coreografia já demonstra bem, tem uma ênfase bastante grande ali, algum através da dança, através do adarrum, que é algo que o próprio samba já traz no refrão. Então, muito fácil interpretação, a comissão de frente da Imperatriz da Pauliceia, a Paula Penteado, com certeza vai fazer uma estreia aí maravilhosa e a gente não espera nada diferente dela. E um outro ponto, a bateria também, né, mestra Rafa aí, mandando ver, muito bom, muito interessante. Mesmo sendo acesso 2, um ponto aqui que para mim ficou como atenção é em relação ao contingente. Eu achei a escola bem pequenininha, ainda que seja para o acesso 2, repito. Então, como é um contingente muito pequeno, fica até difícil de você mensurar questões de harmonia de uma maneira muito ampla, assim como de evolução, a questão da cronometragem do ensaio técnico, se a escola foi rápida, se a escola não foi, porque, enfim, ainda um contingente muito diminuto. É um ensaio técnico que ainda não dá para ter uma noção real do quanto a Imperatriz da Pauliceia está preparada no que se refere a todo o seu conjunto. Tem esses pontos aí que me chamaram a atenção,
mas fica ainda a expectativa muito grande pro desfile, ver como que a coisa acontece ali. Perfeito. Lembrando que faltam menos de 30 dias para o acesso 2 e faltam 30 dias para o carnaval, meu povo. Já estamos aí. Entendeu? Sexta-feira, dia 14 ou dia 15, quinta-feira, dia 14, sexta-feira, dia 15, estamos aí. Ou sei lá. Faltam 30 dias, entendeu? Estou perdido no calendário, estou emocionado. Então, acesso 1, acesso 2 de graça, no AMB, um final de semana antes, em São Paulo, por enquanto só no sábado. Domingo vão para os ensaios de quadra, que são os últimos ensaios, e domingo é sempre emocionante nas quadras das escolas que abrem. Agora vamos. Gadelha, vou te pedir um favor, meu amor. Manda de novo o vídeo do Vila Maria. Ou o Diogo me encaminha de novo o vídeo do Vila Maria, porque agora chegou ela, chegou o momento do ensaio da mais famosa, da escola do Gadelha. Por favor, o boné, Gadelha, mostre o boné para a audiência. Coloque o seu óculos, vida louca. Isso. Coisa linda, gente. Ó. Menininho parceiro, hétero no grau. Não sei se vai estar focando. Gadelha foi ver a escola dele, tá? A gente chegou, saiu correndo do ensaio do Vai Vai para ver o Vila Maria. Gadelha, antes da gente mostrar, queria que você falasse um pouco sobre como foi para você a emoção dos ensaios de Vila Maria. Assim, amigo, acho que no geral, né? Não só. Eu vou falar, claro, do Vila Maria, mas acho que existe um diferencial muito grande dos ensaios técnicos do Rio e para os ensaios técnicos de São Paulo, que é o seguinte: essa proximidade que o público pode ter e pode transitar entre e depois sobe para alguma arquibancada e continua vendo o desenrolar do ensaio. Isso aqui no Rio eu sinto que isso não tem. A gente fica muito preso a um setor, vou para lá e fico de lá. E aqui não. Em São Paulo eu vi uma liberdade muito grande, eu estava colado com a bateria ali. Então, isso para mim foi um ponto muito positivo. E claro, a primeira escola que eu acompanho com ensaio técnico tinha que ser a mais famosa, não poderia ser diferente. É muito puxado. Então o Chesco simplesmente falou para mim, ó, a gente vai... O Chesco falou, a gente vai ficar aqui. Eu fiquei, ué, aqui do lado da bateria? É, a gente fica aqui, depois a gente corre lá para assistir. E aí, contendo, eu tava me comportando. Até chegar o samba de 2026. Ali não deu para me comportar mais. Ali não tinha mochila pesada, não tinha chuva, não tinha nada que pudesse. Tão emocionado que travou, né? Pudesse me conter. Muito foi emocionado. O amigo interno, a Claro em Saquarema tá bem complicada, viu? Eu acho que vale reiniciar a Claro aí de Saquarema, sair debaixo das árvores, entendeu? Emocionante, muito bom. Vila Maria eu sou. Aliás, aproveitar para as testemunhas que aqui estão conosco no culto de hoje, vamos mostrar como foi Vila Maria no sábado, na perspectiva de Leonardo Gadelha. Eu já sei o que é, mas eu tenho certeza.
meu coração. Gadelha, o que você achou da bateria? Deixou pra ninguém. E quem é Vila Maria dá um grito! Quem é Vila Maria dá um grito e daí vamos para o ensaio técnico. Aí, Diogo Lima, peguei seu canal do Diogo Lima, aqui, lindo, maravilhoso, para quem quiser olhar. E daí a gente vai assistir um pouco do ensaio super rapidamente. A ideia é que a gente vê um pouco da comissão de frente da Vila Maria, que não vem com tripé, né? Vem com módulo. Esse módulo se separa em 4, com uma criança como personagem principal. Vila Maria que acaba abusando no bom sentido, o limite são 15 componentes. A Vila acaba usando 15 componentes, uma coreografia de chão muito leve, e daí uma surpresa muito boa, que é uma comissão de frente majoritariamente feminina. A gente acaba vendo apenas 2 membros homens dentro da comissão da Vila Maria, e para uma comissão de frente também a gente vê corpos de formas diferentes, o que apresenta uma diversidade grande, que vai de encontro com a escola sempre defende aqui, que é o ponto de diversidade. Aí vocês vão ver o módulo anda, e daí a comissão de frente vai começar a brincar com o módulo, aqui em determinado momento, vou até passar para frente. Aí esse módulo se desdobra, deve ser barraca de fruta, né, Di? Não sabemos, sim, mas dá essa impressão, né? É o que eles reproduziam aí dentro, tem algumas sacolas, né, dentro de cada um dos módulos, e aí em algum momento os componentes vão tirando algumas frutas ali de dentro, então acho que tem muito essa representação mesmo. Comissão leve, comissão fácil, né? Comissão de leitura bem fácil e dentro da exigência do regulamento. O que você achou, Di? Meu querido, eu concordo contigo, e aqui vai um ponto de curiosidade, porque a gente vai ver outra escola que também optou por módulos e não por tripé, e a gente tem escola que não vai ter nenhum nem outro, só os componentes, sem tripé nenhum, sem módulo nenhum. Então, o que deu para perceber, ao menos considerando esse primeiro ensaio técnico de uma maneira geral, é que as comissões de frente elas estão abandonando um pouquinho a questão dos tripés, especialmente aqueles tripés muito grandes. Tem escola que ainda utilizou, mas a gente já percebeu que tem aí algumas mudanças em relação a opções. A Vila Maria abre bem, né? Tayana Freitas, a coreógrafa, super experiente, sabe exatamente o que está fazendo. Seguro, uma comissão de frente que passou segurança. Seguro, eu acho que precisa um pouco mais de vigor na coreografia, que vigor, quando eu digo, é na terminação, né? As terminações, eu acho que, pela opção da leveza, acabam ficando até com acabamentos menos firmes, mas mesmo assim, como isso não conta nota, isso é só bichice estética mesmo minha. Do ponto de vista de nota, a comissão ela é absolutamente redonda para o que se compõe, de fácil leitura, é uma opção de movimentação fácil, dentro do que é o clássico aqui de comissão de frente, não é inovador e revolucionário, mas é uma comissão de frente inteligente que se propõe a alcançar a nota. Vamos um pouco mais para frente do vídeo, porque daí é que a gente chega nele, no casal da Vila Maria. Vamos aqui olhar. Menina Camila. Vamos voltar um pouquinho. Começa a apresentação do casal. Então, o apresentador em São Paulo, para quem é de fora, sempre o apresentador fala para os jurados que o casal vai começar. Aí começa a apresentação.
E tem um ponto no quesito que onde vocês estão vendo como área aberta, que é o que a gente chama de grade, o casal tem que ir ocupando esse espaço, né? Andando, obviamente. Então, eles têm que fazer movimentos ocupando a dança, todo esse espaço obrigatório, obviamente, aí fazendo a apresentação da bandeira para os jurados, tem um módulo. Aí, o módulo de jurados, você quer dar uma explicada para a galera enquanto a gente assiste a mestre sala e comissão, mestre sala e porta-bandeira? Então, esse era um ponto que eu realmente ia comentar. Eu estava esperando vir um casal para poder falar sobre isso. Esse ano tem uma mudança em relação aos módulos de jurados. Nos 2 últimos anos, os jurados dentro de um mesmo setor ficavam todos numa mesma cabine. Agora, para 2026, vai ser modificado. Então, os jurados vão estar separados. Então, eventualmente, uma cabine vai estar comissão de frente, numa outra cabine vai estar casal. E aí eu percebi que as escolas ainda estão se adaptando a essas mudanças. E o quesito que eu mais percebo que está tendo alguma questão em relação a essa adaptação é justamente casal de mestre sala e porta-bandeira. Comissão de frente, um pouquinho também na maneira como se colocar. São Paulo tem essa peculiaridade dos casais e da comissão serem avaliados durante todo o decorrer da avenida, não apenas quando está na frente da cabine de jurado. Então, essa coreografia ela acontece durante todo o percurso da AMB, mas, obviamente, quando você está na frente do jurado que avalia o seu quesito, você tem uma reverência especial, mas não necessariamente uma mudança coreográfica. E os casais, de maneira geral, estão se adaptando a essa modificação, onde eles vão se apresentar, onde vai estar ali o jurado que vai poder avaliar. Então, esse primeiro ensaio técnico, ele foi muito também para a ambientação do próprio AMB e pontos de apresentação dos quesitos. Então, acho interessante até pontuar, espero que os próximos ensaios esteja mais afinado ainda, justamente por já ter ocorrido essa adaptação. E além desse ensaio técnico geral, os casais, bateria, comissão de frente também tem seus ensaios individuais no AMB em outros dias, e isso também vai ajudar bastante em relação a como o casal vai se comportar no próprio dia do desfile. Mas é um ponto que é importante de ser colocado, porque, de fato, gera uma estranheza inicial, tanto para quem está assistindo, quanto para os quesitos que vão ser avaliados. Isso que está passando aqui não é um buraco, tá, galera? É o carro. Então, é a marcação do carro, tem o destaque, daí vem a corda do carro, que a Vila Maria optou por trazer por fora um pouco, daí dá para ver ali a corda. Mas, voltando ao casal, essa adaptação de cabine, de fato, quando a gente olhou ali, a gente comentou isso lá, para o casal da Vila Maria, eles estão afinados, mas por conta, pareceu, dessa mudança de cabine, algumas finalizações que eles precisavam fazer de se encontrar, de terminar juntos, ainda precisam de mais treino. Nesse ponto, que bom é que mestre sala e porta-bandeira tem bastante treino no AMB, tem uma sequência de treinos no AMB e fora do AMB para conseguir cumprir a nota e o que pede naturalmente o regulamento. E daí a gente vai para o canto da escola, que a Gadelha era para estar aqui, está lá ajustando com o Serguei a internet de Saquarema. Então, nesse momento, o canto da escola foi o mais regular da noite, na minha visão. Eu acho que foi a escola que cantou num volume que, da primeira ala até o final da escola, estava muito constante. Né? Obviamente, como vocês estão vendo aí, em evolução, a Vila Maria acabou optando por bexiga, um recurso conhecido ali de coreografia, mexer braço, colocar pompom. Então, é um clássico assim do AMB. Menos enfileirada do que o normal, né? Ela tá enfileiradinha dentro do que pede o regulamento, mas ela se deixa um pouco até mais solta. Mas é isso, assim, eu achei bom o ensaio da Vila Maria, eu achei o canto mais constante da noite até aqui. Perfeito, Chesco. Até vou colocar sobre essa questão do canto, mas você levantou uma questão de curiosidade interessante. E quem está acostumado a assistir os ensaios técnicos do Rio, as escolas fazem a marcação ali dos carros com o totem, mas não necessariamente deixam o espaço do carro no desfile. Em São Paulo, no ensaio técnico,
as escolas elas buscam deixar o espaço real dos carros, justamente para que possam fazer cálculo da cronometragem. Então, o tamanho que a escola vai ocupar na avenida, ela está passando com um determinado tempo. Aí é feito, obviamente, ali um cálculo. A escola, na maioria das vezes, não tem 100% dos componentes, obviamente também tem tamanho de fantasia, que aumenta o tamanho da escola, mas, de certa forma, fazendo assim, você consegue ter o mais próximo possível dessa cronometragem do tamanho da escola no AIMB. Então, é um ponto muito legal de você ter pontuado, Tia, você ter chamado a atenção, porque, de fato, pode ser algo que gera estranheza nas pessoas. Quanto ao canto, eu concordo contigo, eu acho que foi uma escola muito regular em relação ao canto. Eu sinto um pouco de falta em relação a ser um canto mais vigoroso, aquele canto que você canta, sabe, mais, eu costumo falar com o queixo para cima, mas a escola está cantando bem, do ponto de vista de regulamento, isso faz muita diferença, porque o que o regulamento despontou não é necessariamente a entonação do canto, mas é a variação do canto. Então, você tem uma parte da escola que canta muito, uma parte que canta menos, isso vai despontuar. Agora, a escola toda cantando de maneira uniforme, isso costuma ser muito bem visto, considerando o critério de julgamento. Então, se a gente for pensar nessa questão, a Vila Maria passou muito correta. E daí, vamos só passar para a galera bateria. Do ponto de vista de evolução, acho que a escola evoluiu bem também, num ritmo bem tranquilo, não correu, não parou no ensaio. Então, que são coisas que o ensaio ajuda, mas obviamente que muda para o dia, porque o dia tem fator carro, fantasia, uma série de outras coisas. E aqui vamos ouvir a bateria, meu povo. Estávamos aí ouvindo a bateria. Bateria, para mim, um dos pontos muito fortes da Vila Maria, realmente, já é um quesito de segurança da escola há muitos anos, né? Agora, com troca de mestre, mas mantém-se essa qualidade. Perdão, meu querido, pode dizer, pode dizer. Não é isso, amigo, querem me calar. Ah, não, foi muito boa a apresentação da bateria, muito segura, sustentando muitíssimo bem o samba. É um ensaio realmente bastante correto da Vila Maria, demonstra aí a pretensão da escola de voltar para o especial e está bastante focada nessa questão. E daí a gente vai para a Mocidade Alegre, né, que fez lá, você começou a chover, né, Di? Foi um momento de fazemos... Um dos momentos de chuva, né? E foi uma chuva, foram momentos de chuva no AMB, né? Pontos, eu acho que para a gente falar sobre a AMB antes de entrar na Mocidade Alegre. Versus os últimos anos pós-pandemia e depois da concessão, pintado, muito bem pintado, iluminado, muito bem iluminado, e daqui, quando eu estou falando de iluminação, é iluminação embaixo das arquibancadas, dos acessos das arquibancadas, dos acessos da rua. Não fizeram a putaria de fechar o portão final para não sair, ficar aquele aperto e ter que dar a volta para quem está muito mais tempo lá trabalhando. Então, assim, a AMB em boas condições, desde da arquibancada até a pista,
Ponto da arquibancada, eu acho que para todo mundo ter, o bom e velho poças na arquibancada, mudaram as estações, nada mudou. Tá? Então, continuamos tendo as poças na arquibancada, nas chuvas. E aí, Diogo Lima, eu queria que você falasse o kit de toda pessoa que vai assistir o desfile no AMB, por favor, que contém carregador, capa, por favor, Diogo Bom, Lima. eu vou falar sobre o meu kit, né, de quem vai para gravar os ensaios técnicos, coisa que não pode faltar de jeito nenhum para quem vai na AMB. Então, é um chinelo, uma capa de chuva e um carregador extra. Isso é fundamental. Sem isso daí não vai rolar. Começou a chover ali, você coloca a sua capa, tira o tênis, põe o chinelo e depois você volta tranquilão para casa, tudo de boa. Acabou a bateria, você já põe para carregar. O problema, Tiesco, né, é quando o Zezão esquece de pôr a capa antes de começar o ensaio e aí a chuva aperta durante o ensaio. Aí não tem... Que aconteceu no ensaio de alguma, né, Aconteceu no ensaio da Tucuruvi. Levei chuva junto com a galera lá. Mas tá bom, é o batizado, é o primeiro ensaio. É batizado. Vamos ver aqui Mocidade Alegre com as testemunhas. E daí aqui a gente tem comissão de frente chegando, que a gente chama de tripé. Eles com a roupa do Yasuki. Então, se vocês forem ver, tem 2 atos, um ato no chão e um ato no carro. E daí sai gente do tripé. Eles devem ficar cobertos, né, de a galera do tripé, provavelmente. Porque pela contagem aqui ultrapassa os 15. Um, dois, três, quatro, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem 14 no chão, 15 com aquele aparecendo. Provavelmente essa galera fica escondida, né? Então, aí se explica a questão do tripé ainda nos moldes grandes, né? Você percebe que tem essa questão, é uma comissão de frente onde o tripé tem muito essa função. Gente que entra, gente que sai, tem coisa acontecendo em cima, tem coisa acontecendo na frente. Então, a gente tem algumas comissões, a gente tem característica que é muito coreografada no que se refere a ponto de vista de dança, e a gente tem comissões que elas são muito interpretação, elas são como realmente um palco. E aqui faz todo sentido que a gente está tratando de uma homenagem a Léa Garcia, uma das maiores atrizes do Brasil, então faz todo sentido que seja uma comissão que dê mais ênfase na questão de atuação do que necessariamente na questão coreográfica e de dança, apesar de ter também. Então o tripé ele se justifica, com certeza. E você repara que vai ter uma contação de história, porque tem uma figura de um orixá ali no meio do balé, e provavelmente, agora não lembro... São cenas, né, amigo? São cenas da carreira dela. Então, são os vários personagens, são os vários momentos, não só no que se refere à questão dos personagens que ela interpretou, mas cenas da própria vida. Então, quando você tem, por exemplo, o próprio orixá, no caso, Oxumaré, você está falando sobre um recorte também da vida da homenageada. Então, tem essa viagem, né, por esses mundos, que é da atuação e que é real também. Então, outra comissão que você consegue ler também com tranquilidade. E aí saem os personagens, né? Começam a sair os personagens, então é uma comissão provavelmente em 2 atos, né? Um ato e um segundo ato aqui. Meu ponto, tá? Me agrada o tripé, porque ele valoriza quem assiste da arquibancada. Ele é bom para quem assiste da arquibancada. O jurado não perde o campo de visão, porque o jurado também está em cima, porém, contudo, entretanto, não é todo mundo que consegue assistir a comissão, mas é uma comissão muito bem acertada, é uma comissão, o que eu acho que o vídeo não está na tela, oh meu Deus, desculpa, gente. Aqui está, perdão, a gente comentando aqui está a comissão, e daí dá essa impressão de um navio também ali, não sei, a gente vai entender melhor, obviamente, quando tiver pronto, mas ela tem 2 atos,
tem os personagens da Leia, como bem o Diogo disse. A figura do Orixá ali, acredito que seja o Xumaré, não sei. A ver, a gente pode descobrir com a escola depois. Acho que é Mas Exu, amigo. Acho que é ali Exu, né? Eu também achava que era Exu. E eu acho que a representação é bem de um palco mesmo, viu? Acho que não vai ser um navio, Né? não. Vai ser meio com um palco, Porque ao mesmo tempo tem essa questão meio palco, meio navio. As aberturas laterais, ou seja, dá aquela Exato. sensação realmente de cena acontecendo, de troca de cena. Acho que tem mais a ver realmente com a reprodução de um palco. Uma comissão bem acertada, brincando bastante com dança contemporânea, então nesse ponto eu acho ganho. Vamos para o casal. Enfrentou essa pista molhada, aí o começo deles. A mocidade que opta pelos guardiões, então provavelmente no dia vão ter os guardiões do casal também. Sim, já é uma tradição na Mocidade Alegre, né, amigo? Inclusive, se a gente parar para observar o ensaio técnico da Mocidade, a gente percebe que ela é uma escola que ela tem uma fórmula e ela não costuma modificar muito isso. Então, a comissão, depois você tem ali um pé de passagem, aí depois, logo em seguida, você tem uma ala com casal. Então, a montagem da Mocidade Alegre, ela obedece uma norma. Já virou uma maneira tradicional da escola se colocar ali na avenida, e é o casal com os guardiões, uma apresentação também absolutamente segura, muitíssimo boa. Mocidade Alegre, sendo Mocidade Alegre, né? Muito correta já no seu primeiro ensaio técnico, com muita força e com segurança nos quesitos. Então, é altíssimo nível. O que a gente está comentando aqui é um ensaio de altíssimo nível. E daí vamos para a bateria e depois a gente fala do canto da evolução, porque se tem que falar alguma coisa da evolução da Mocidade Alegre. Né? Vamos para a bateria. E aí, bateria de Mocidade Alegre, que também é uma opção segura de sustentar o samba, de dar umas brincadas, o samba cresce. Essa hora do A Guerreira do Quilombo, sob a luz azul e abás, todo preto vai para sair, explode. É muito bom de cantar e é muito bom de ouvir. Minha observação, que também é a do Gadelha, que não vai voltar mais da praia de Saquarema, a escola cantou, todos os segmentos cantam, mas o volume de canto no começo é muito alto, no final é alto, e dá uma queda no meio e fica bem mais baixo. Então esse foi um ponto que chamou a atenção no ensaio da Mocidade Alegre, que daí, obviamente, com o ensaio de canto e nos próximos ensaios, isso pode ser considerado principalmente nas alas que estão ali na meiuca da Mocidade Alegre, e por isso você componente de ala comercial, ou que ainda não aprendeu todo o samba, jogue seus pulmões, entendeu? Bote seus pulmões para jogo, cante bem,
não é para cantar alto, mas precisa estar um volume razoável. Então, bota essa voz para jogo e vamos embora. De evolução correta, como sempre. Mocidade Alegre é um AIS de fazer ensaio, mas esse pontinho me chamou bastante atenção na escola. Diogo Lima. Tô ficando playboy. Perfeito, meu querido. Você destacou o que eu ia falar também, né? Eu comentei sobre a questão do quanto essa diferença na entonação do samba, isso costuma ser despontuado, né? E, de fato, teve isso. É um começo e um fim absurdamente forte, o meio cantando um pouco menos, mas cantando, assim, acho que não é nem a questão de não saber a letra, é mais o sentido de você realmente explodir um pouquinho mais, porque é muito do que a Mocidade mostrou nesse ensaio técnico. É uma escola com muita vontade de cantar, é uma escola com muita vontade de desfilar, com muita garra, com muita gana. E aqui tem uma observação que eu queria fazer, que não é só em relação à Mocidade Alegre, mas é em relação às escolas no geral, ainda em questão a regulamento, que é essa evolução extremamente engessada. Se a gente pega o ensaio da Mocidade, a gente percebe uma escola que é toda coreografada. Ela tem ali alguns momentos que são explosivos em relação ao samba, o pessoal animado, mas ainda assim bastante coreografia. E aí é sempre aquilo que eu penso, já imaginou se você deixasse essa escola dançar? Tipo, pelo amor de Deus, já pensou se você deixa essa galera estar extremamente animada, empolgada, poder dançar de maneira espontânea, tranquila, sambar? Cara, isso seria maravilhoso. Mas isso é algo que definitivamente não é uma questão de despontuar, repito, está extremamente correta, considerando critérios de avaliação. Então, muito correta, Mocidade, muito correta. E adaptada, uma escola que entra realmente porque ela quer ganhar. Então, ela sabe as regras do jogo e ela se adapta em relação a essas regras. Para mim, no sábado, tem uma escola que se destaca em relação à questão de espontaneidade na evolução. A gente vai chegar nela daqui a pouquinho. A gente vai chegar na querida. E agora vamos para o destaque de comissão de frente da noite, que para mim foi uma boa surpresa. Menina Tucuruvi. Vamos aqui dar uma olhada no ensaio da Tucuruvi rapidíssimo. Uma comissão de frente que me chamou a atenção bastante. Vamos lá. Movimento obrigatório. Cumprimento jurado. Referência à escola. Referência à escola. Público diário. Volta para a gravação.
eu achei bem inteligente, porque eles trabalham numa questão muito inteligente, que é: não vou perder ponto em passo sincronizado, em desincronia. Eu vou criar uma coreografia mais fluida, mais orgânica possível, mais dança contemporânea, que daí várias cenas acontecendo dentro de uma história, que dá uma comissão impactante, que dá uma comissão forte, que prende o espectador, que o jurado acaba se prendendo e também se perde ali para entender o que ele vai achar de falha, né, nessa comissão, e eles arrematam com os passos obrigatórios. Tem um pé de passagem, e ao que tudo indica, não teremos tripé, e assim eu quero que continue sem tripé, porque essa comissão foi o destaque das comissões da noite para mim, sem mais. Perfeito, amigo. É justamente o que eu ia pontuar, né? Uma comissão sem nenhum tripé, e é o que a gente estava falando. Aqui a gente tem a questão coreográfica, você foi muito feliz em falar da questão de dança contemporânea, e a expressão corporal como sendo o principal ponto de comunicação em relação à ideia que quer passar, em relação àquilo que quer transmitir, o que ela quer sintetizar desse enredo da escola. Então, ela é muito efetiva com questões que são absolutamente artísticas e sem a necessidade de grandes tripés, enfim. É mais do que funcional, é realmente uma comissão forte. De fato, um ponto muito forte nesse ensaio da Tucuruvi. E agora vamos para o casal. Abre. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Espaço. Ele dança muito bem. E a porta-bandeira gira muito, né? A gente tem visto coisas tão coreografadas, com pouco giro, e não é o que a gente vê aqui. Para mim, esse é um outro ponto muito forte desse ensaio da Tucuruvi, o casal. Além da questão da dança, do vigor da dança, São Paulo, ultimamente, tem tido esse espaço enorme, gigantesco e desnecessário para se colocar o primeiro casal. Você tem que ficar contando que você pode ter até 8 grades ou tantas grades de espaço para não considerar buraco. E o casal, ele ocupa o espaço com maestria. Então, assim, ele não é uma coreografia que você fica muito parado enquanto a escola está abrindo e você está lá contando quantas grades. Não, eles vêm preenchendo esse espaço e, para mim, um ponto fortíssimo da Tucuruvi. Parabéns para o casal, como primeiro ensaio técnico, e já mostrou bastante intimidade com a nova realidade aí do AMB. Não, e com boas finalizações, né, Diogo? Assim, o corpo Sim. Quando a gente olha para uma bailarina, eles têm aquele corpo mais altivo, mais vigoroso. É um casal muito vigoroso, é um casal com terminações longilíneas, assim, com passos muito bonitos e muito bem envolvidos ali entre eles. Eu de verdade, esse casal me surpreendeu. Vamos para a bateria, e daí depois a gente comenta evolução, harmonia e o ensaio no geral. Aqui o Toró, né? O Toró. Esse aí eu peguei.
Uma mulher sua, maravilhosa. Diogo Lima, você foi se proteger da chuva nesse momento. Rapaz, se eu te disser, você não acredita, ninguém vai acreditar. Nessa hora estava chovendo muito, eu estava assim, estava segurando. O que estava me permitindo gravar era o boné. Eu coloquei o você estava sem celular capa embaixo nessa hora. Nessa hora estava sem capa. E aí eu coloquei embaixo do boné para conseguir, justamente para não ficar chovendo no celular. Mas o boné encharcou e o boné pingou no celular e tirou da gravação. Então, por esse motivo, eu não gravei o finalzinho da Tucuruvi, mas era um finalzinho bem finalzinho. O ensaio tá bem representado ali em vídeo. Mas, amigo, acho que você sintetizou muito bem para o que, para mim, são os pontos fortes do ensaio da Tucuruvi, que é a comissão de frente, o casal e a bateria. Para mim, esses 3 quesitos realmente se destacam muito no ensaio. São 3 pontos bastante fortes da escola. E diferente da Vila Maria, que a bateria dá um corpo maior ao samba, né? O da Vila Maria, o que ele faz, ele pega o samba, que não é assim, meu Deus, que brilhante na gravação, e ele dá com as bossas que eles fizeram, eles dão mais corpo, o samba fica mais interessante, o samba fica mais animado, empolga mais e pega um pouco melhor para quem está ouvindo, mesmo sendo um samba de uma letra duvidosa. O da Tucuruvi é aquele samba que dá apoio, é aquela bateria que dá apoio ao samba. Então a bateria ela está dando apoio ao samba que já tem e valorizando partes da letra onde precisa ser valorizado. Não, você vê que é um trabalho diferente, mas ambos excelentes trabalhos de bateria aqui. Vamos para o próximo, que é Camisa ou Nenê? Camisa. Camisa verde e branco. Presidiva no meio da bateria. Confusão no final do ensaio, que já saiu na Record. A gente não vai comentar, porque a fase da Atena passou e também porque a gente não tem insumo suficiente. O que eu quero dizer que insumo suficiente, tá, gente? A gente não ouviu a pessoa que foi vítima e a gente também não ouviu a escola, ou seja, a gente não ouviu os envolvidos. Então não faz sentido a gente dar qualquer opinião sobre agressão durante o ensaio técnico. Ponto só que a gente precisa reforçar mais um ano. A vistoria do AMB é fraquíssima. Não se verifica a mochila da forma como poderia ser verificado, possibilitando a entrada de objetos cortantes e inseguros que podem colocar a integridade física de alguém em risco. Então, acho que esse é um apelo que fica para a Liga para reforçar, do ponto de vista de filtro de segurança, a vistoria de mochilas durante a entrada no AMB. Quem reparou isso foi o Gadelha, tá? Gadelha, nosso carioca favorito, virou e falou, minha gente, eu podia ter entrado armado aqui que o cara não ia ter visto. Então é um ponto para a gente ficar esperto, porque a gente também não quer que aconteça o It's Time que teve ali durante o Camisa Verde e Branco. Gadelha denuncia, nem abriram a mochila dele. Veja, então acho que fica só esse ponto. Então a gente não vai cobrir o It's Time, mas vamos lá, porque Exu é Exu, né, gente? A gente precisa. Então vamos ver essa comissão de frente que eu gosto, mas me preocupa. E depois eu explico porque me preocupa e não é por conta da coreografia.
Essa comissão é longa, se deixar a gente fica assistindo bastante tempo. Qual que foi a minha preocupação na comissão do camisa, tá? Já para deixar de saída. É justamente o módulo. Eu acho o uso do módulo dele desmembrar e dele colar interessante, mas nessa hora eu e o Gadelha a gente estava lá no ar. E daí na entrada aconteceu uma coisa que aconteceu no vai-vai. Qual o problema? O eixo da roda. Aí o negócio começou a andar para um lado e não estava reto. Arrumaram e depois durante o ensaio dá para ver que ele segue retinho, mas no começo ele deu uma desviada. Tem que tomar um cuidado porque é maravilhoso para jurado querer despontuar quando dá esse negócio de roda maluca e começa a sair para um canto. Então acho que esse é o único ponto de atenção que me pega aqui nessa comissão. Mas inteligente, mistura dança contemporânea com um movimento de dança afro, brinca com esse módulo. Estou curioso para saber o que seria isso, Diogo Lima. Mas aí é isso, assim, é uma comissão longa, uma comissão de dança com muitas histórias acontecendo ali. Sua opinião, Diogo Lima. Se esse módulo der certo, tem tudo para gabaritar. Perfeito, Tiesio, perfeito. Feita a sua observação que, de fato, né, total cabimento, tudo aquilo que a gente coloca, que tem rodinha, que separa, que anda, que vai de um lado, vai para o outro, é complicado. Então, feita a sua observação, falar um pouco sobre o trabalho coreográfico da comissão de frente, cara, eu amei, de verdade, porque quando você pega o enredo do Camisa Verde e Branco, ele fala de Exu, ele fala sobre Exu relacionado às suas mais diversas facetas,
a gente consegue perceber isso muito nitidamente através do trabalho coreográfico. Então, a gente percebe que aí tem Exu Orixá, a gente percebe que aí tem Exu Catiço, a gente percebe que aí tem Pombagira, a gente tem, para além do óbvio, que é a dança de terreiro, a gente tem essas danças em alguns momentos pontuais, justamente para caracterizar aquilo que está sendo retratado na comissão de frente, mas a gente tem uma coreografia que traz, através da dança, essa simbologia, sem ser necessariamente uma reprodução do que a gente vê dentro dos terreiros. Então, quando a gente fala muito sobre a questão, tem que pegar uma ideia, mas você não reproduz, você precisa carnavalizar quando o assunto é carnaval. E aqui a gente tem isso dentro de um contexto de comissão de frente. Eu acho o trabalho coreográfico extremamente interessante. E essa comissão tem muita coisa? Tem muita coisa, porque o enredo tem muita coisa. Exato. O enredo fala de muita coisa. Ele trata de Exu sob uma característica absolutamente diversa. Então, você precisa ter isso representado e a comissão de frente representa. Acho um ponto alto e já fico aqui nessa torcida máxima para que esses módulos estejam perfeitos, para que no dia isso funcione muito bem, porque seria, de fato, uma pena, que é muito, muito, muito bom. E aí, vamos para o casal. Também com guardiões. Exato. Jogo lindo. Aqui a gente tem um casal que tem uma baita responsabilidade, né? A estreia dos dois como casal, Alessandra e Marquinhos. A Alessandra foi uma porta-bandeira que no ano passado foi a única a receber os 410, né? O casal do camisa verde e branco foi o único casal a receber nota 10. Ano passado ela dançou junto com o Everson, mas agora junto com o Marquinhos, que é outro excelente mestre-sala. Então, assim, a expectativa ela fica muito grande. Nesse primeiro ensaio técnico, eu ainda não sinto a mesma força do ano passado, mas sinto que é um casal também que estava naquela questão de reconhecer espaço, de ver como se colocar em relação às mudanças. Fica essa expectativa de ver, de fato, o casal dançando mais. A gente viu o casal se apresentando, mas não necessariamente com aquela dança fluida, né? Que é o que a gente realmente quer ver e que foi o que a gente viu na apresentação do casal em 2025. Fica essa expectativa para o segundo técnico. Exato, fizeram os movimentos obrigatórios, né? A gente viu aqui tudo o cumprimento dos movimentos obrigatórios. Me preocupou um pouco, porque em alguns momentos, por conta da proximidade, o pavilhão encosta, e o pavilhão não pode encostar, né? Então, acho que, óbvio, o casal está muito acostumado com isso, mas foi um ponto que aconteceu no ensaio, jogo é jogo, só para a gente comentar sobre ensaio. Se acontecesse no dia, a gente fala isso, porque no dia o jurado pegando, despontuaria, e daí essa chatice
que vocês viram, porque o jurado fica contando. Fez isso, fez 8 giros, foi para lá, ocupou espaço, foi para cá. Então, é um pouco disso, o casal cumpriu, mas eu tô contigo, Diogo. Eu esperava também, eu espero que venha mais dança e mais vigor. Talvez o casal esteja guardando alguma surpresa e a gente não sabe, só saberá no dia. E daí vamos para a furiosa bateria, essa coisa maravilhosa. Já dei até meu spoiler do que eu ia falar. Engraçado que nessa sua parte do vídeo, você pegou uma parte que a bateria está mais sustentando o samba, e daí é importante explicar para as testemunhas que estão ao vivo, e Gadelha, por favor, fale aí no chat também, a bateria ela brinca muito mais. Assim, as bossas que ela foi fazendo, setor 1, no A, na Monumental, gente, assim, é genial o que a Furiosa faz com esse samba. Este samba já é bom, é um dos melhores sambas do ano. Eles conseguiram deixar isso mais em cima, mais pegando fogo. Então, assim, tudo para explodir a Furiosa na avenida. Aqui no vídeo a gente pega uma parte mais de sustentação, que tá corretinho, tá redondinho, tá sustentando o samba bem, mas as bossas que Mestre Jason faz, meu pô, assim, grande ponto alto da noite é a bateria, o samba e a comunidade do Camisa Verde e Branco. No ensaio do Camisa Verde e Branco, mais uma vez, Diogo Lima. Perfeito. Para mim, os pontos altos do ensaio do Camisa é justamente a comissão, a bateria e o samba. Comunidade do Camisa, maravilhoso, mas dá para cantar com um pouco mais de empolgação, dá para cantar mais alto. É um sambaço, tá? Aquele samba que é para você cantar rasgando e com uma vontade enorme de ser feliz. Para uma meiuca sem cantar, né? Isso, dá para colocar mais força aí nesse canto, Camisa, pelo amor de Deus. Você pode mais do que apresentou nesse primeiro ensaio técnico. Exato, exato. Acho que para um primeiro ensaio técnico do Camisa correto, porém, o canto dá para ser melhor. Principalmente no meio, tá, gente? Começa muito forte. Igual a gente falou de Mocidade Alegre. Começa muito forte, termina muito forte, mas o meio ainda dá para melhorar. E vamos para a última, vamos para Eu para sempre vou te amar. Tirando em primeiro. Tem até de azul e branco para essa live. Essa live é azul e branco. Vamos para Nenê de Vila Matilde. E assim, já vou dizer, eu era órfão do Agnaldo, né? Fiquei mal, falei, Agnaldo saiu, acabou para mim. Como vai ser o samba, o Exaltação da Nenê sem Agnaldo Amaral? Como vai ser isso? Tiganá sustentou. Tiganá segurou bem, mostrou o que veio. Vamos dar uma olhada na comissão de frente.
da Nenê de Vila. Diogo Lima. Meu querido, a magia continua, a magia da Nenê de Vila Matilde continua, graças a Deus, para nossa felicidade. Sobre a comissão de frente, a gente tem uma comissão, a gente percebe Exu, mas dentro de uma figura que está muito mais próxima ao Exu Catiço, a gente percebe os malandros, a gente percebe a gafieira, a gente percebe justamente todo esse mundo boêmio que está relacionado a essa esquina, essa encruzilhada tão emblemática e tão famosa que é o cruzamento da Ipiranga com a São João. Então, ela traz toda essa simbologia que envolve esse cruzamento, também uma comissão sem tripé, uma comissão basicamente toda trabalhada, a sua ideia, a sua concepção em coreografia, mas não sei para vocês, mas ao vivo e só vendo essa primeira imagem da comissão, você já consegue ouvir a escola cantando, você já consegue sentir uma atmosfera que é extremamente positiva. Mas vamos continuar, vamos aí para o casal. Vamos, porque comissão diferente, na minha opinião, eu acho que tem um efeito bonito das saias, tem um efeito bonito do uso de algumas movimentações de minueto, só que me incomoda, e aí é um incômodo pessoal, essa marcação óbvia do estou dançando o que estou falando, sabe? Então, assim, os passos, como se fizesse amor, dor. Se vocês repararem, tem passos muito óbvios e muito simples, querendo quase dizer o que a música já está dizendo. Então, nesse ponto, eu acho que a comissão poderia, do ponto de vista coreográfico, explorar movimentos mais rebuscados, menos óbvios, menos dentro de um lugar comum, né? Tá uma comissão que, apesar de toda a simbologia,
a coreografia ela tá muito comum e muito simples, até para o potencial que tem. Mas vamos continuar, vamos para o casal Grace Araújo, esta primeira dama deslumbrante vem aí. Esse vestido de teatro ali. A roupa dos dois. A elegância do casal me assombra, Diogo Lima. E a você? Perfeito, meu querido. Elegância, você falou tudo. A Nenê, ela é uma escola que tem essa questão elegante, o enredo ele tem essa elegância, o contexto da Ipiranga com a São João, que tem muitas histórias interessantes, também tem um contexto ali de elegância. É interessante que, como as coisas estão casando em relação a esse pré-carnaval da Nenê de Vila Matilde, como as coisas estão se transformando. Gente, uma escola seríssima para pensar em resultados. E o que a Nenê mostrou nesse ensaio técnico realmente gabarita essa escola para pleitear, de fato, a volta dela ao especial. E um casal de todos os ensaios técnicos do dia, o que melhor explorou a questão de todos os espaços. A Grazi foi, se vocês olharem por esse vídeo, e olhando só o recorte desse vídeo, a Grazi, no setor D, onde o Diogo estava, explora todo o espaço disponível. A Grazi explora todo o espaço disponível que ela tem. E assim, as terminações levíssimas, o casal gracioso, com os passos que você vê que foram muito bem pensados, as terminações, que tem uma dedicação de ensaio grande, arrisco, na minha opinião, um dos melhores casais da noite, se não o melhor casal da noite, aqui do ponto de vista de ensaio, entrosamento, que menos sofreu com essa mudança dos módulos de jurados, porque devem estar estudando até exaustivamente, mais até do que os outros que já devem estar estudando muito. Então, ponto aqui para o casal, que foi um grande destaque. E aí, vamos para o mestre Matheus e sua bateria, para a gente já ir indo para o final da live, a 1h20 pela primeira vez. A bateria
papa, parou do lado, do lado. Mais uma bateria que dá sustentação, né, amigo? É um samba que no começo, nas gravações e na disputa, não era não foi um samba aclamado, não é um samba favorito da bolha, mas é uma bateria também que pegou esse samba e deu um sustento bom para o samba, porque se inventasse muita bossa em cima, a encomenda podia ficar pior do que o soneto. Então, para não arriscar, vamos entender como a bateria serve a esse samba com que ele já tem, para ele ter um pouco mais de corpo, sem inventar tanto. Então, foi um lugar seguro e correto que a bateria do Mestre Matheus optou aqui. Sua opinião sobre ensaio técnico de Nenê de Vila Matilde de bateria? Meu querido, olha, sobre a bateria, para mim ela vai muito, mas ela vai muito além da sustentação desse samba. Ela faz com que esse samba exista. É outra coisa, assim, é meio que fazer um milagre, né, operacionalizar uma questão que não é tranquila de se fazer. Enfim, eu sou bastante crítico a esse samba, quem acompanha aí a gente, quem viu o ranking, sabe sobre isso, mas é impressionante o que a bateria da Nenê, o que a comunidade da Nenê de Vila Matilde está fazendo com esse samba. O que essa escola canta, o que essa escola dança, o que essa escola vibra. A Nenê de Vila Matilde, indubitavelmente, foi a escola que mais sambou nesse ensaio técnico. Você olhava para a escola e na escola inteira você via gente não só fazendo uma coreografia ou cantando e mexendo bem o corpo, não, você tinha gente realmente sambando, mas sem perder a tecnicidade. A Nenê de Vila Matilde, para mim, ela deu uma aula. Foi um ensaio técnico que eu olhava e falava, meu Deus do céu, essa escola está um absurdo de pronta. É muito convincente. Para quem não conhece mais de perto as baterias de São Paulo, a Nenê de Vila Matilde ela tem uma característica em relação à sua bateria, que ela sobe com o surdo. E é só depois que você tem uma subida com tamborim, com a questão dos instrumentos mais agudos. E esse ano ela retomou isso com uma força, Exato. Não que em algum momento ela tenha esquecido, mas é que esse ano isso está tão destacado. Isso é algo que é impossível de você ficar impassível a isso. É algo absolutamente fenomenal. Vendo a Nenê no ensaio técnico hoje, eu vi a Nenê de Vila Matilde. Aquela que tem 11 títulos, aquela que todo mundo esperava para assistir, porque é uma escola que tradicionalmente fechava carnaval. Vários carnavais foram fechados pela Nenê de Vila Matilde. É uma escola que o paulistano ama, independentemente de para qual escola torça. O Gadelha, infelizmente, né, não conseguiu aqui a questão da internet, mas ele presenciou isso, ficou impressionado em como todo mundo canta o hino da Nenê de Vila Matilde, como se fosse o hino da própria escola. É uma escola absolutamente querida. E esse ano, Nenê, de verdade, o que a gente viu no mini desfile, o que a gente viu no ensaio técnico, é algo de se aplaudir, é algo que demonstra o quanto você é escola de samba. É maravilhoso. Eu já estou ansiosíssimo para ver o segundo ensaio técnico, para poder ouvir cantar esse samba que não é bom, mas que fica uma delícia junto a essa bateria, essa comunidade, amigo. Que ensaio. E com um samba que não é bom, foi um canto regular, um andamento regular, não teve nenhuma variação, nenhuma inconstância. E regular assim, para cima. Regular para cima. Ó, a gente não pegou aqui nesse vídeo em nenhum momento de alas. A gente pegou a comissão, a gente pegou o casal e a gente pegou a bateria. Casal, você tem um momento grande ali, um vácuo em relação a um espaço aberto, e você ouve o canto dessa escola de uma maneira muito nítida. E foi isso o tempo inteiro. Muito bom. E não foi um ensaio, apesar do samba, a gente teve alguns ensaios arrastados. Tucuruvi foi um ensaio arrastado.
Parecia que o ensaio estava muito lento. Não estava. Mas parecia que tudo ali estava passando muito devagar. Mas foi demorava muito para chegar, foi arrastado o ensaio. Tucuruvi foi um pouco mais, amigo. Se você pegar até a gravação, apesar de eu ter finalizado ali um pouquinho antes do fim, você vai ver que ela passa mais tempo. Ela é um dos ensaios mais longos, de fato. Não é só uma sensação, não. É uma verdade mesmo. E demorou para andar, então isso foi um ponto. Mocidade, tem um determinado momento que eu e o Gadelha, a gente se olha e fala, ué, a escola parou, parecia que a escola tinha parado, mas a gente não foi confirmar se parou ou não, porque também tem um clássico de, tipo, depois que todos os quesitos saem, o andamento muda, o que é absolutamente natural e válido para os jurados. Então, assim, minha gente, dica vão curtir os ensaios técnicos. Tem ensaio essa sexta, este sábado, este domingo. Levem sua boa e velha capa de chuva. Tem coca, água, cerveja no AMB, lá nos ambulantes lá de dentro. Tá precisando comprar a ficha antes e pegar a bebida depois. Melhor opção continua sendo ir de metrô ou ir de ônibus, de metrô, ir caminhando para lá. Uber chega, é ótimo, mas para voltar ainda está caro, está um pouco abusivo, entendeu? Estamos na cidade de São Paulo, então esse é um ponto. Capa de chuva, protetor solar, se tiver muito sol, porque a gente vive numa cidade que faz 4 estações num ano só. Água. E pode levar guarda-chuva, tá? Tava naquela polêmica de, não pode levar guarda-chuva. Pode levar guarda-chuva. O Gadelha mesmo falou, não vamos levar. Falou que não vai levar. No final, eu e ele lá molhado, igual 2 pintos no lixo, porque o Gadelha não deixou levar guarda-chuva e asguei lá tudo com guarda-chuva. Então, assim, quiser levar guarda-chuva, leve seu bom guarda-chuva, entendeu? Proteja-se, ninguém quer ficar gripado. E é isso, tá? Tem dentro do espaço roda de samba, então tem a roda de samba pós-ensaio, chupa essa, Gabriel Davi. A roda de samba foi super animada. Tem também a loja da Liga, ali dentro, debaixo da Monumental. E tem o espaço Kids, que está bem melhor esse ano, também ali debaixo da Monumental. Banheiros, aquele esquema de sempre. Melhorou? Melhorou, mas depois de um tempo de ensaio, principalmente se choveu, vira um lamaçal, vira aquela coisa. Então, outra dica querendo, leve seu bom e velho lencinho umedecido, entendeu? Para sua higiene. É isso, meu povo. Diogo Lima, considerações finais? Meu querido, você foi acachapante. Consideração final, eu só vou ratificar o que você disse. Gente, venham para os ensaios técnicos, porque é muito bom. Vamos lá, vamos trocar. Depois vocês vão poder escrever aqui, olha, concordo com você, não concordo com você. Vamos. Comentem, por favor, comentem. Concordo, não entendem nada de Faz samba. Faz toda a diferença, né, Tia? Deixa o seu comentáriozinho aí. Do amor ao ódio, comenta, compartilha, curte. Tem muito canal cobrindo ensaio técnico, mas quer assistir do ponto de vista do folião, de quem vai estar na arquibancada, canal Diogo Lima, quer assistir do ponto de vista de quem está na pista ali, a pessoa de pertinho, tem o Carnavalesco, que tem o canal do Bombonati, que é o canal do Carnaval, e também tem análise do ensaio técnico em outros canais. Tem um menino que cobre mais Carnaval. Mas Carnaval não está cobrindo, amigo. Não está fazendo comentário? Eles estão fazendo especial. Então especial, mas Carnaval também. Entendeu? Mas Carnaval também. E é isso, gente. Vamos embora, porque é isso. Como de uísque, narguilé e gelo, dançando rasante pelo paredão.